Olá, meus caros, boa noite, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar com as nossas aulas? Hoje a gente vai falar sobre as funções hiperbólicas. Tá? Funções hiperbólicas. Então, vamos definir, ver algumas propriedades, citar algumas aplicações. E no final a gente vai dar aquela listinha de derivadas, né, das fórmulas das derivadas dessas funções, ok? Então vamos lá. A definição é a seguinte, olha. Essa f de x definida assim, ó, exponencial de x menos exponencial potência menos x, né, sobre 2, e a g de x que é trocando o sinal com mais aqui, ó. Essas duas funções, elas são denominadas respectivamente o seno hiperbólico e essa aqui o cosseno hiperbólico. E elas fazem parte da lista de funções básicas que aparecem em muitas aplicações importantes, como a gente vai ver. Tá? Então, como elas são básicas, né, elas são muito importantes, a gente vai dar nome para elas. Então eu escrevi aqui, ó, de agora em diante terão um nome próprio, a saber, seno, com esse H aqui, ó, seno hiperbólico, que é essa aqui, né? E o cosseno hiperbólico, que é essa aqui. Certo? Ok, então você está perguntando, mas por que tem seno? Por que tem cosseno? Então eu coloquei, já me adiantando, já coloquei essas perguntas aqui. Ó. Perguntas óbvias. Por que são hiperbólicas, primeiramente? Tá? E por que são seno e cosseno? Elas têm alguma coisa a ver com trigonometria? Tá? E como eu falei que tinha aplicações, quais são as aplicações importantes? Então a gente vai falar sobre essas três coisas, tá? E antes de responder as perguntas e começar a estudá-las, convém observar que uma delas está presente em toda parte. A gente, no dia a dia, a gente está sempre se deparando com ela sem prestar muita atenção. Tá? E aqui eu vou dar dois exemplos. Ó. Por exemplo, essa curva aqui, ó, que é um fio, uma corrente, uma corda penduradas em suas extremidades, ela forma essa curva aqui, ó, parece uma parábola, né? O nome dessa curva é chamada catenária. A palavra catenária vem do latim, catena, que significa corrente, né? Então, quando você pendura uma corrente, né, ela faz esse formato. E como ela aparece com muita frequência em muitas situações, ela foi logo... Galileu Galilei, por exemplo, tentou estudar e achava que ela era uma parábola. Chegou a dizer que ela era uma parábola. E aí eu estou anexando aqui para vocês um texto complementar, né, contando um pouco dessa história e a evolução e quais foram as pessoas que descobriram. O Huygens, por exemplo, com 17 anos, mostrou que o Galileu estava errado, que não é uma parábola. Mas ele também não conseguiu resolver na mesma hora. Tá? Ele só descobriu que não era uma parábola. E tem uma história super interessante e tem muitas aplicações. Uma das aplicações mais evidentes é na arquitetura. Então, eu vou botar um link para vocês lá nas características, né, do vídeo, indicações para vocês verem, por exemplo, no YouTube, né, as diversas aplicações que aparecem em arquitetura, né, arcos de ponte, como essa aqui, essa bela ponte de Brasília, né, que é a ponte Juscelino Kubitschek. Então, tem na arquitetura, a gente vai ver também algumas coisas em física, eu vou comentar rapidamente, tá? Então, tem muitas aplicações. Então, por que são chamadas hiperbólicas? Vamos logo começar por causa dessa curiosidade, né? Por que elas são hiperbólicas? Elas são hiperbólicas pelo seguinte, se você pega a expressão do cosseno ao quadrado e faz a diferença com o seno ao quadrado, faz a continha, né? Abre isso aqui, faz a soma e tal, vai dar 1. Ou seja, qualquer que seja o valor de x e de y que você coloque aqui, qualquer número real x, qualquer número real y, se você faz essa conta, vai dar sempre 1. Isso significa o seguinte, que o ponto de coordenadas, esse número aqui, ó, que é esse, né? Mais esse outro número aqui, satisfaz a equação da hipérbole, a hipérbole unitária, né? Que é aquela, eu botei U aqui para não confundir com x, né? U2 menos V2 igual a 1. Ou seja, os pontos de coordenadas cosseno hiperbólico e seno hiperbólico estão sobre a hipérbola, daí o nome hiperbólico. Tá? Então, por exemplo, eu botei aqui duas figuras, olha. Essa, em coordenadas U e V, né, no eixo U e no eixo V,
Esse é o círculo unitário, né? E as funções trigonométricas são definidas a partir de pontos da circunferência. Você pega um ponto aqui, lembra disso, né? Pega um ponto aqui, então você tem aqui o seno e esse pedacinho aqui é o cosseno. No caso, se você pega um ponto qualquer da hipérbole aqui, por exemplo, a gente vai ver, né, que esse pedacinho aqui, ó, essa altura aqui desse ponto, é o seno hiperbólico. E essa distância que vai da origem até aqui, ó, é o cosseno hiperbólico. A gente vai ver já já isso, tá? Então, o nome veio daí, tá? Porque ela tem, primeiro, ela tem uma semelhança com o que a gente faz com as trigonométricas no caso da circunferência, só que nesse caso é sobre a hipérbole unitária. Tá? Então, por exemplo, vamos lembrar rapidamente, ó, na aula anterior. As funções trigonométricas têm essa interpretação geométrica que está aqui. Né? Você pega um círculo unitário, circunferência unitária, tá? Pega um ponto, esse ponto da circunferência vai definir, a partir do eixo do x, vai definir um arco aqui de comprimento x. Tá? Comprimento é x, tá? A distância desse ponto medido sobre a circunferência. Então, se você tiver medido o ângulo em radianos, esse ângulo em radianos tem a mesma medida, né? É igual ao valor de x, só que x aqui é um comprimento, né? Tem unidade de comprimento, e o ângulo não, radianos, tá? Então, nesse caso aqui, esse pedacinho aqui, ó, é o cosseno, aqui, ó, cosseno trigonométrico de x. E essa alturazinha aqui, ó, do mesmo ponto, é o seno trigonométrico de x, tá? E nesse caso, o x é o comprimento do arco, como eu falei, né? Aqui, ó, é o comprimento desse arco aqui. Ou, se vocês quiserem, o ângulo central que define esse arco, mas obviamente medido em radianos, tá? Ou ainda o dobro da área desse setor aqui, ó, desse setor circular aqui. Ó. Se você pegar um setor circular de ângulo θ, você sabe que o setor circular é meio de θ, né? Θ dividido por 2. Isso é uma regra de 3, né? Você faz uma regrinha de 3. Você sabe que a área da circunferência é πr2, né? O comprimento, né? Se você quiser, o comprimento é 2πr, e se você faz uma regra de 3 com ângulo θ, você tira essa fórmula, que a área do setor é o ângulo dividido por 2, ou o comprimento do arco dividido por 2, tá? Se você tem medido em radianos. Muito bem. E como é que fica essa situação, então, na questão das funções hiperbólicas? É parecido, é muito semelhante. Você tem hipérbole, né? Você pega um ponto da hipérbole. Se eu pego um ponto da hipérbole, eu falei que essa definição aqui, ó, o comprimento que vai da origem até aqui, essa abscissa, o ponto é esse aqui, tá? Esse aqui é o cosseno hiperbólico, cosseno de x, tá? Cosseno hiperbólico de x. E essa altura é o seno hiperbólico de x, certo? Mas o que é o x dessa história? Nesse exemplo aqui, o x é o comprimento do arco ou o dobro da área desse setor. O dobro da área desse setor aqui, ó, que vem daqui para cá, para cá. Esse é o valor de x. Aqui, o x é essa área que está colorida aqui, ó, que vem daqui para cá, para cá. É claro que está relacionado também com o comprimento da curva da hipérbole aqui, esse trechinho aqui. Está relacionado com isso. Mas é mais fácil de se provar, embora a gente não possa provar isso agora aqui, com a matéria que a gente tem, né? Tem que desenvolver um pouco mais. Dá para provar que é igual a essa área aqui, ó. Então aqui isso é o x, numericamente igual ao x. Tá? Então, tem toda a semelhança com as funções trigonométricas normais, né? Certo? Então está aqui. Nesse caso, o x é 2s, sendo s a área da região colorida na figura. Essa mesma área aqui, ó, se o x mede essa área, esse comprimento aqui, que é essa abscissa desse ponto aqui, é o cosseno hiperbólico, e esse aqui é o seno hiperbólico. Né? As coordenadas do ponto P ali. Ó. Ok? Então tem essa semelhança. Mas tem muito mais. Por exemplo, usando a fórmula do cosseno, a definição do cosseno, né, que é e elevado a x mais e elevado a menos x dividido por 2, se você troca o x por a mais b, tá? Fica e elevado a mais b, somando com e elevado a menos b, faz a conta, você vê que vale essa fórmula. Cosseno de a mais b, cosseno a, cosseno b, menos seno a, seno b. É muito semelhante à da trigonometria, só que na trigonometria aqui tem um menos, né? Aqui tem menos. Aqui não, nesse caso é sempre mais. Mas é a mesma fórmula. Cosseno hiperbólico, né? Tem um H aqui, ó. Cosseno hiperbólico de A mais B é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B.
E o seno é igualzinho mesmo. Seno hiperbólico de A mais B é o seno hiperbólico de A, cosseno hiperbólico de V, mais seno hiperbólico de V, cosseno hiperbólico de A. É a mesma fórmula que a gente tem para o seno e cosseno trigonométricos. Bom, além disso, o cosseno hiperbólico, assim como o cosseno trigonométrico, é uma função par, e o seno hiperbólico, assim como a função seno trigonométrico, é uma função ímpar. Certo? Vamos ver os gráficos. Olha, como é que é a definição? Essa aqui é exponencial, né? E elevado a x dividido por 2, né? Porque isso aqui é o ponto meio. E elevado a x. Aqui eu estou pegando meio de E elevado a x. E meio de E elevado a menos x, que é essa aqui, ó. Soma as duas, né? Essa altura aqui, eu vou somar com essa. Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou colocar aqui, ó. Deu aqui em cima. Então, E elevado a x mais E elevado a menos x dividido por 2, ou seja, E elevado a x mais E elevado a menos x, tá? Dividido por 2, isso aqui é meio, né? Isso aqui é o meio. Isso aqui é E elevado a x dividido por 2, mais E elevado a menos x dividido por 2, você somou, dá a sua cosseno hiperbólico, tá? E é a famosa catenária, como eu falei lá atrás. Aquela corda pendurada, ou fio no poste pendurado, tá? Ou o arco de pontes, etc., né? Em muitos casos, é a catenária, ou seja, aquelas curvas todas que aparecem com frequência em tudo que é lugar, é o cosseno hiperbólico de x. Às vezes, dependendo da como que se ela está mais assim ou mais aberta, vai ser um múltiplo de x aqui. Ó. Bom, essa aqui é o cosseno hiperbólico purinho, tá? Mas pode ter composto com AX, etc. Vai depender da situação. Ok? E o seno? O seno é o contrário, né? Eu vou pegar essa aqui, ó, que é E elevado a x sobre 2, passando aqui por meio. E elevado a x sobre 2. Somando com E elevado a menos x sobre 2, ou melhor, você está subtraindo de E elevado a x menos 2, então o que era meio aqui, a diferença dá zero, tá? Então, essa altura aqui vai ser essa toda menos essa. Então, a altura, por exemplo, esse ponto aqui, pega esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é esse todo menos esse. Faz a diferença de funções, né? Então, o gráfico é mais ou menos assim, ó, tá? É o seno hiperbólico. A gente pode fazer a tangente, tá? Pode fazer, então, seguindo a mesma analogia, nós temos, por exemplo, a tangente hiperbólica é o seno hiperbólico dividido pelo cosseno hiperbólico, ou seja, é isso aqui, ó. Tá? Secante hiperbólica é o inverso do cosseno hiperbólico. É isso aqui, ó. Porque o cosseno não é E elevado a x mais E elevado a menos x dividido por 2, então você inverteu. Tá? E de forma semelhante, a cotangente é o inverso da tangente, a cossecante é o inverso do seno. Tá? A secante é o inverso do cosseno, a cossecante é o inverso do seno. Certo? E agora a gente não precisa fazer mais muita coisa para calcular as derivadas. Por quê? Porque a gente sabe derivar o E elevado a x e sabe derivar o E elevado a menos x. Então, o cálculo das derivadas das funções hiperbólicas segue de imediato as regras algébricas de derivação e a regra da cadeia, né? Porque aqui tem uma composta aqui, ó. É exponencial composta com menos x. Então, aqui eu uso a regra da cadeia, tá? Pois já sabemos derivar exponenciais. De fato, né? Se y é E elevado a x, o dy de x é ela mesma, né? Lembra, essa exponencial é a função que tem a propriedade, a derivada é ela mesma. Y elevado a menos x, aqui tem uma regra da cadeia. Vai ser a derivada de E elevado a menos x, que é ela mesma, vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Por isso que apareceu esse menos aqui, ó. Tá? E aí, a partir daqui, a gente pode, então, derivar todas elas e fazer para montar aquela tabelinha que a gente tem que decorar. Certo? Então, tá aqui, ó. Derivada do seno hiperbólico de u. U é uma função de x, tá? Então, aqui eu estou pegando f composta com u e aqui eu estou pegando a derivada de f composta com u. Então, a derivada do seno de u é o cosseno de u, cosseno hiperbólico, de u, u'. Epa, esse 1 aqui é uma linha, desculpe, tá aqui, tem um erro aqui, ó. É u', tá? Tangente hiperbólica de u é secante ao quadrado de u'. É a mesma coisa, né? O cosseno trigonométrico é menos o seno. O cosseno hiperbólico a derivada é igual ao seno, tá? E aí vocês têm essa tabelinha aqui para vocês memorizarem, certo? Então, com isso, a gente está praticamente terminando as funções básicas, né? Teria que incluir as inversas, vamos deixar isso para uma outra oportunidade, tá? As funções inversas das trigonométricas, arcos seno hiperbólico, né? Que a gente chama de argumento seno hiperbólico, argumento tangente hiperbólica.
Mas isso a gente vai deixar para outra ocasião. Ok? Então, é isso, né? E com relação às aplicações? Bom, eu escrevi 2 textos que estão anexando e também vou colocar os links de páginas para vocês lerem coisas importantes. Por exemplo, a função cosseno hiperbólico, que é o gráfico, cujo gráfico é a catenária, ela é muito utilizada na arquitetura, já comentei. Tá? Também tem a secante hiperbólica, que é típica, né? É típica da função que descreve solitons. E o que são os solitons? Bom, os solitons são uma espécie de ondas solitárias, daí vem o nome, né? Eu tenho um texto que eu estou anexando para vocês lerem também sobre a descoberta dos solitons. Tem uma história muito bonita de um engenheiro, Russell, é um engenheiro inglês, que fez uma descoberta muito interessante. E, bom, enfim, vou deixar para vocês lerem, tá? E são ondas especiais que aparecem em meios dispersivos. Por exemplo, um exemplo de soliton é a pororoca, lá do Amazonas, né? E por que é uma coisa interessante? Porque uma onda na água, ela tem um efeito dispersivo, né? Quando você joga uma pedra, por exemplo, na água, o que é que acontece? Ela forma aquela onda circular e aquela onda vai se espalhando e ela vai diminuindo, né? Ela vai se esmorecendo, ela dissipa, né? Melhor ainda, além de dissipar, mas ela se dispersa, né? Ela vai se achatando e some. Tá? Se o meio não tivesse viscosidade, ela se achataria do mesmo jeito. Apesar de conservar toda a energia, ela vai se achatando porque é dispersa. Tá? É chamado meio dispersivo. Pois é, como a água é um meio dispersivo, as ondas não poderiam aparecer como ondas que não se dispersam, que não vão se achatando e diminuindo, né? Pois bem, acontece que sob certas condições pode aparecer como a pororoca, por exemplo. É uma onda que fica praticamente do mesmo jeito e anda quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Bom, isso foi descoberto pela primeira vez na Inglaterra e tem uma história muito interessante que eu estou anexando um texto PDF para vocês lerem, tá? Muito legal, bacana mesmo. E aí, bom, isso foi descoberto primeiramente em ondas de água, mas depois se viu que muitas outras, é um fenômeno interessante em muitos efeitos, né? Por exemplo, os sinais de laser em fibra ótica, eles, para poder não se dispersar, eles têm que ser feitos com funções muito especiais, que são, no caso, as secantes hiperbólicas, tá? Secante hiperbólica é uma onda assim, ó, que é usada para você fazer a comunicação em fibras óticas. E ela tem outro fenômeno importante, né, porque quando um meio como uma fibra ótica ou uma água, um fluido, né, em geral, você perde uma propriedade que é chamada linearidade. Né? As equações são não lineares. E uma equação não linear é quando duas soluções se encontram, elas se misturam, faz uma confusão danada. Você perde totalmente o controle, né? Pois bem, esses sólidos têm a propriedade de que elas passam uma pela outra sem se destruírem. E é por isso que ela é importante nas comunicações. Você mandar sólitons como sinais, porque os sinais se cruzam e não se misturam, não se destroem. Tá? Então é um fenômeno muito importante e a funçãozinha que está por trás disso é a secante. Então, vou mandar, vocês leiam lá o texto sobre a descoberta dos solitons, que é muito legal. Pois é, então tá. Então, para mais detalhes, vocês vejam os links que eu estou colocando lá, da Wikipédia, por exemplo, e esses 2 textos que eu me referi, né? O número 3 é o da catenária, falando sobre a catenária, e o número 4 é sobre a descoberta dos solitons. Ok? Então, a gente fica por aqui hoje. Não deixem de rever a matéria, estudar e fazer a lista de exercícios. Tá legal, gente? Então, ficamos por aqui e até a próxima. Um grande abraço a todos.